Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras simbólicas descritas no livro bíblico do Apocalipse, também conhecido como Livro de Revelação. Eles representam diferentes aspectos do fim dos tempos. Os 4 cavaleiros são frequentemente interpretados como representando conquista, guerra, fome e morte, embora haja variações nas interpretações ao longo da história e entre diferentes tradições religiosas e culturais. Esses cavaleiros são descritos montando cavalos branco, vermelho, preto e pálido, respectivamente. Suas aparições estão associadas a eventos catastróficos que precedem o fim do mundo, de acordo com a tradição apocalíptica cristã. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são descritos no livro bíblico do Apocalipse no Novo Testamento da Bíblia. Eles são mencionados no capítulo 6 do Apocalipse, que descreve uma série de eventos apocalípticos que precedem o fim do mundo e o retorno de Jesus Cristo. Os cavaleiros são introduzidos quando o Cordeiro de Deus abre os primeiros 4 selos de um rolo, desencadeando a revelação dos 4 cavaleiros. Cada cavaleiro é associado a um dos primeiros 4 selos abertos pelo Cordeiro, e cada um deles monta um cavalo de cor diferente, simbolizando diferentes aspectos das calamidades que se abaterão sobre a terra. Portanto, os 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem quando os primeiros 4 selos são quebrados, como descrito no Apocalipse capítulo 6. Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, fez várias referências ao fim dos tempos e eventos apocalípticos que estão registrados nos evangelhos como, por exemplo, Sermão do Monte, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus profetiza sobre eventos futuros, incluindo guerras, terremotos, fome e perseguição. Ele também fala sobre a destruição do templo em Jerusalém e o seu retorno em glória. No entanto, pessoas perguntam se Deus existe porque permite tanta destruição na terra. Então, como crentes, devemos acreditar que Deus existe, pois mandará seus justiceiros à terra para punir os ímpios. Primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse 6, 1-2. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19, 11. Outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. Segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada, montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, 3 e 4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse 6, 5, 6. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem suas famílias. Também poderá representar crise econômica. Quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades, Inferno, o segue de perto. Apocalipse 6, 7 e 8. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é: a morte. O último cavaleiro, ou os 4 cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Quando vão aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse? Não sabemos quando os 4 cavaleiros vão aparecer.
Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim. Outras pensam que ainda vão aparecer, somente no fim. Mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe. Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos, nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, e que assim os seus símbolos devem ser entendidos a partir desse estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. O mais importante saber é que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo, por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. Simbolismos no Apocalipse Grande. Parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem explicações claras a seu respeito. Como, por exemplo, os 4 seres viventes, Apocalipse 4, 6, 8, também aparecem em Ezequiel 1, 5, 14, ou os animais, o leopardo, urso e leão, Apocalipse 13, 2, que também são mencionados em Daniel 7. Algumas interpretações. Sendo um livro profético, o Apocalipse usa de linguagem simbólica para representar diferentes fatos. Tal fato não é diferente com relação aos 4 cavaleiros. Tal linguagem simbólica permite grande número de interpretações por diferentes pessoas e diferentes correntes cristãs. Como principais interpretações podem ser consideradas as seguintes, por serem as que têm maior quantidade de adeptos. Visão temporal. Os 4 cavaleiros representariam eventos da época em que a profecia teria sido escrita. O primeiro cavaleiro representaria a esperança de derrota dos romanos e, consequentemente, o término da perseguição aos cristãos por povos vindos do Oriente, provavelmente os alanos, que eram famosos arqueiros. Notar a descrição de Apocalipse 6, 2, que diz, cavaleiro com um arco. Os demais cavaleiros indicariam a queda dos romanos. Esta interpretação é a que tem menos adeptos religiosos, porém a mais aceita nos meios céticos. Visão futurista, a mais comum entre os cristãos protestantes. Os 4 cavaleiros representariam os 4 primeiros eventos do fim do mundo. O primeiro seria um grande líder que conquistaria grande poder e autoridade, motivo pelo qual muitos o identificam como o Anticristo. O segundo significaria uma guerra mundial entre o homem representado pelo primeiro cavaleiro e aqueles que não aceitariam a sua dominação. O terceiro seria a fome, ou racionamento de alimentos, causada por estes se tornarem raros com a guerra. E o quarto seria uma grande crise de mortalidade como uma consequência dos cavaleiros anteriores. Visão interpretativa. Os 4 cavaleiros representariam os períodos históricos da Igreja cristã, onde o primeiro cavaleiro seria o cristianismo original, que conquistaria grande número de seguidores. Após isto, os muitos seguidores de Cristo se separariam e começariam a brigar, guerrear, pelo direito de interpretar os ensinos e as crenças cristãs. Muitos consideram como o período dos primeiros concílios. O terceiro cavaleiro representaria a fome pela palavra de Deus, ver Amós 8:11, ocasionada pelos muitos líderes que ocultariam tal ensino, muitos considerando este período como a época da Idade Média. E o último cavaleiro seria a morte espiritual, causada pela propagação de falsas doutrinas e religiões
que substituiriam o verdadeiro cristianismo. Muitos considerando que tal período se iniciaria com a Reforma Protestante e seguiria até o fim dos tempos, o que levariam as pessoas diretamente para o inferno. Notar a descrição deste cavaleiro de Apocalipse 6:8 que diz: "E o inferno o seguia,